pastor da igreja me deu essa responsabilidade, não foi ele, foi Deus que me colocou aqui para trazer a mensagem da palavra dele para os nossos corações. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Os irmãos me desculpem, mas eu não sou muito simpático a essas tecnologias de microfone, às vezes eu me atrapalho um pouco. Mas vamos lá. Eclesiastes, capítulo 11, nos diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dia de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Nós vamos nos curvar em oração, pedindo a orientação de Deus, para que também prepare os nossos corações, as nossas mentes, para o que Ele tem para nós nesta noite. Oremos. Deus amado, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, porque nos trouxeste a este lugar. Porque, ó Deus, nos conduziste pelo caminho, nos tirando dos nossos lares, do calor dos nossos lares, para estar aqui, sentindo o calor fraterno de todos os nossos irmãos. Nós agradecemos, ó Deus, e te louvamos. E neste momento que vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que nos prepare o coração. Pedimos, ó Deus, que nos prepare a mente, para que ao recebermos o recado do alto, vindo de Ti mesmo, possamos realmente externar através das nossas atitudes. Nada sabemos, como a Tua Palavra nos diz, mas Tu, ó Deus, nos ensinas através do livro sagrado, que é a Tua Palavra. Prepara, ó Deus, pois, a todos nós, oramos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o dia de amanhã, ninguém sabe. Ou alguém aqui sabe? Acho que ninguém. Não sabemos o momento seguinte. Não sabemos o que nos espera ao virarmos a esquina. Quantas pessoas saem de casa com intenções boas e não chegam ao seu destino. Me lembra alguns acidentes que nós até sofremos, principalmente quando nós estávamos em São Paulo, pastoreando a igreja lá, saía daqui, ia para lá, e o carro às vezes não chegava. Então não sabemos o que vai nos suceder amanhã, nem mesmo no momento seguinte. E é interessante que este não saber tem sido preocupação constante na vida dos homens, na vida da humanidade. Alguns, tão preocupados com amanhã, começam a procurar então os profissionais do futuro. O que sucederá a mim amanhã? Com quem eu me casarei?
Qual será o meu próximo emprego? E assim vai. As pessoas querem saber o futuro, querem saber o dia de amanhã, como se isto fosse resolver a sua questão, como se fosse bom saber o dia de amanhã. Ah, mas eu quero saber que se houver de acontecer alguma coisa, eu me previno, eu mudo. Não é possível. Geralmente, a gente vê isso muito no final do ano. Aparecem aqueles videntes e começa a dizer o que vai acontecer no ano que vai entrar. O homem sempre preocupou com isto. E se nós olharmos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, o que nós lemos? Eu até vou pedir que alguém que abra aí com rapidez, leia para nós capítulo 4 de Tiago, no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, e a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós nem sabemos nada nem sobre a nossa vida e queremos saber o futuro. Isso não quer dizer que não devemos planejar nada, devemos. Mas, como o próprio Tiago vai dizer mais adiante, você tem que dizer, se Deus quiser. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um pouco enigmático. Aliás, todo o livro de Eclesiastes, como já se diz, né, é um enigmático. Quem é que escreveu Eclesiastes? O autor se identifica como o pregador, filho de Davi, deduzindo Salomão. E é interessante que ele se diz grande. O que é que ele diz? Ele se diz grande. Vamos ver lá no capítulo 1, versículo 12 a 17. O capítulo 1, versículo 12 a 17 diz: Eu, o pregador, venho, sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Vejam bem quem é que escreveu este livro. Foi um pesquisador. Salomão era um pesquisador. Ele pesquisou, ele procurou saber, e então ele fala com experiência. Ele fala realmente aquilo que ele procurou saber, e aí, quantas coisas ainda deixou de conhecer o sábio Salomão, o engrandecido Salomão. O tema dominante é a vaidade. Constantemente a gente vai encontrar vaidade. Aliás, 27 vezes ele fala de vaidade. E é interessante Salomão dizer sobre vaidade. Ele que era rico, poderoso, um rei, que dominava não só Israel, mas as cidades de vizinhas. Então, o que nós podemos entender da vida de Salomão? E a pergunta fica, será que ele era feliz com tudo isto? Ao ponto de chegar a dizer,
tudo é vaidade, tudo é vão, né? Tudo é sem valor. Os capítulos 11 e 12 pode trazer alguma luz nestas sombras projetadas e mencionadas, então, nos capítulos anteriores. Os versos 1 e 8, de 1 a 8, que nós lemos, e também nós vamos ver que ainda paira dúvidas. E notemos alguma coisa interessante. O autor menciona coisas que são conhecidas, elementos que são conhecidos, e elementos que não são conhecidos. Elementos que é possível até fazer uma previsão, porém falha, sem ter a certeza de estar correta. Mas uma coisa ele deixa muito patente. Ele insta à ação. Que nós tenhamos ação diante de tudo isto. E diz que sem ação nós não podemos esperar resultados. É interessante que, ao lidar com o desconhecido e a lidar com aquilo que é conhecido, e como nós podemos lidar com isso? Teremos que fazer o temor de Deus. Meus irmãos, eu quero trazer esse panorama agora para os nossos dias, para a igreja que foi resgatada por Cristo, a igreja a quem Deus, o Pai, mandou seu Filho para que morresse por nós. A igreja que não foi resgatada para vir a um lugar como este, assentar em cadeiras almofadadas, como é o caso aqui, né? Outras igrejas não têm, talvez sejam bancos de madeira mais rígido. Depois sair daqui para nada. Minha mãe sempre dizia, eu sempre lembro da minha mãe, cada sermão que eu faço eu lembro da minha mãe. Aprendi muito com ela e sempre a cito. Pessoas que vêm à igreja esquentar banco. É uma linguagem que acho que muita gente já conhece. Então, a igreja foi resgatada para agir. E vejam bem que a igreja também trabalha com o desconhecido, trabalha com o conhecido, trabalha com elementos que, embora conhecemos em parte, podemos até fazer alguma previsão falha, mas ainda parte desconhecida. Então, nós temos nosso primeiro ponto. Confiar em Deus e agir. Como nós dissemos, o autor insta a ação. Ele diz, lança o teu pão sobre as águas. É uma ação. Mas por que ele diz, lança o pão sobre as águas, se eu não sei qual será o resultado disso? É interessante que alguns comentários que a gente encontra aí nos compêndios vai divergindo um pouco o significado disto. Alguém já lançou pão sobre as águas? O que acontece com ele? Ele vai dissolvendo em vários pedacinhos. Não é? Será que é esse o significado? Ou tem alguma coisa mais profunda sobre isso? Alguns dizem que era o comércio de trigos. Eu não aceitei muito essa interpretação. Eu preferi mais
a interpretação que se dá sobre a liberalidade, isto é, você repartir o seu pão. Repartir o seu pão, que é que a igreja faz. De manhã, houve aqui um aviso para que nós trouxéssemos o leite para ser distribuído, vai ser entregue em uma instituição para suprir a necessidade de outras pessoas. E quando ele diz, reparte com 7, ainda com 8, complementa o versículo 5, dizendo que nós devemos agir mesmo diante do desconhecido, porque agindo mais adiante nós podemos verificar as nossas ações, os resultados que produziu. Todas as nossas ações produzem resultados. E aí que está o importante de nós agirmos, mesmo quando nós temos uma ação assim, nossa, por que você fez isso? Sem sentido. Como nós lemos aqui, lança o pão sobre as águas, porque mais tarde o acharás. Mas a ação vai produzir resultados, resultados positivos. Então, é na confiança em Deus que nós devemos agir. E quando nós lidamos com elementos conhecidos, a mesma coisa. Não importa que a ação nossa seja estranha, conforme está aqui no texto, ela vai produzir um resultado. Ela vai produzir um resultado. Então, se nós lermos novamente, seria até bom nós lêssemos alguns versículos novamente. Vamos lá. Capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá sobre a terra. É isto que o pregador está nos dizendo. Isto que ele quer nos colocar no nosso coração, dizendo que as nossas ações irão produzir resultados. E quando nós fazemos isso confiando em Deus, e como o texto diz, que faz todas as coisas, é nele que devemos confiar as nossas ações, conforme nós lemos também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Então, uma outra coisa que o pregador está nos dizendo, que nós enfrentamos também dia a dia, e devemos considerar as incertezas. É interessante, meus irmãos, se nós lermos lá no capítulo 2, versículo 9, de 1 de Pedro, que nós lemos, acho que todos sabem de cor. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, vejam o que eu falei no início, nós não fomos resgatados, nos tornamos sacerdócio real, para ficarmos sentados, como se dizia um professor de escola dominical, dizendo, o camarada levanta de manhã, não vou à igreja hoje. Deita na rede e fica cantando, vamos nós trabalhar. Nós fomos resgatados, nos tornamos uma nação santa para proclamar aquele que nos trouxe a luz, Então, meus irmãos, nós lidamos com as incertezas.
Quando nós lançamos alguma coisa, é preciso que nós, embora incertos, nós façamos. Uma anedota muito interessante do pescador. Quando ele lança o anzol à água, ele tem certeza que vai pegar o peixe, mas ele lança. Ele trabalha com a incerteza. Ele tem a sua ação mesmo diante das incertezas. Quando você anuncia o Evangelho, você não sabe se a pessoa vai aceitar o Evangelho. E você quer ter certeza da conversão dele, então eu só vou pregar para quem eu perceber que vai aceitar o Evangelho. Não. Você vai pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mesmo não sabendo se ele vai aceitar o Evangelho ou não. É lidar com as incertezas. Vejam bem que a situação colocada aqui, no texto que nós lemos, se assemelha ao nosso dia a dia, como igreja de Cristo. Então, meus irmãos, voltando ao pescador, quando ele lança o anzol, logicamente ele tem a esperança de pegar alguma coisa. Então devemos confiar em Deus e nutrir a esperança. Se nós não fizermos isso, há um desânimo total. Quando nós olhamos o desconhecido, quando nós olhamos as incertezas, será que não vai bater um desânimo na gente? Será que nós não vamos nos acomodar e falar, bom, eu não sei o que vai acontecer mesmo, deixa assim como está, para ver como é que fica. Os versículos 1, 3, 5 e 6 nos apresenta situações de espera. Devemos esperar. Não se cansar com facilidade. Geralmente as pessoas citam os pregadores, cita a mãe de Agostinho, que orou por 30 anos por sua conversão. Eu não cito a mãe de Agostinho, eu cito minha mãe, que orou e nos incitou a orar por muito tempo para a conversão do meu pai. E eu tive a grande alegria de vê-lo fazendo a profissão de fé, chegando a ser diácono da igreja. Será que minha mãe tinha certeza da conversão do meu pai? Não, não tinha. Mas ela falava para ele. Ela falava constantemente. E ele tinha a sua Bíblia, tinha as suas posições, incitava que nós orássemos também pela conversão do meu pai. Então, meus irmãos, confiando em Deus e agir, porque confiar em Deus e não agir, as coisas não se resolvem. Para que você vai confiar em Deus se você não vai agir? E quando você age, você tem que nutrir a esperança de resultados. Você tem que nutrir a esperança que a sua ação poderá produzir resultados positivos. Meus irmãos, Salomão, na sua pesquisa e nas suas conclusões,
falando de coisas que ele não conseguiu saber, que ele não conseguiu chegar a um conhecimento satisfatório. Nós temos que ater ao tempo em que foi escrito também. Mas hoje as pessoas sabem quando vai chover, sabe? Será que chove quando eu quero? A gente tem um compromisso. Está chovendo, tomara que pare essa chuva, para eu não ter problema de chegar ao meu compromisso. Mas eu não posso ir lá fechar a torneirinha. Parou. Então eu tenho que confiar em Deus e nutrir a esperança que os resultados poderão vir de forma satisfatória. Todos nós passamos por situações semelhantes. A igreja passa por situações semelhantes. Nós vimos ali os trabalhos programados para serem realizados. Será que todos serão realizados satisfatoriamente, do jeito que eu planejei, do jeito que a igreja planejou? Há muita coisa que vai acontecer no percurso que não vai dar o mesmo resultado planejado, da forma planejada, com todas as medidas planejadas. Mas nós devemos nutrir a esperança. Então, meus irmãos, a nossa pretensão é que as nossas ações produzam bons resultados. É por isso que o texto nos diz para confiar em Deus. O que é que Tiago fala mais adiante? Senão devemos dizer, se Deus quiser, nós não só viveremos, mas negociaremos. Deixar tudo nas mãos de Deus, que faz todas as coisas. E confiar em Deus, meus irmãos, é temê-lo na sua soberania. É saber que as minhas ações não são nada sem a mão de Deus. Mas uma outra coisa, para que nós caminhemos para o fim do nosso sermão, confiar em Deus e ser prudente. Isto é extremamente importante. Meus irmãos, a igreja tem que ser uma igreja evangelizadora, tem que cumprir 1 de Pedro 2,9, considerar que nós não éramos povo, mas fomos transformados em povo de Deus, a fim de proclamar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como fazer isto? Teve uma época, hoje não sei, que se dizia que o Brasil era o país mais católico do mundo. Como é que você evangeliza um católico, um espírita, um adepto de uma outra religião? Vai falar mal da religião dele? Não, isso aí não vale nada. Joga isso fora. Você não ganha. Você não está sendo prudente. E nós devemos lembrar do apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo quando estava na Grécia? E
falando, esperando os seus colegas, seus amigos, e ele então começou a pregar nas ruas. E é interessante que, quando nós falamos em democracia, sem falar em política aqui, eu fico lembrando, lá sim havia uma democracia. Porque tinha até um lugar próprio para você expressar a sua opinião. Aí falou, o que esse papagaio está falando aí? Esse palrador está falando aí? Esse tagarela. E levou o apóstolo Paulo para o Areópago. Aqui você vai expressar a sua opinião. Aqui você pode expressar a sua opinião. Você não vai para a cadeia. Você vai expressar a sua opinião. E Paulo, então, começou a expressar a sua opinião. Meteu o pau nos deuses. É isso mesmo? Vejo que vocês são muito religiosos. Olha só, ele começa, parece até que concordando, mas foi apenas uma entrada. Eu vi tantos deuses, aí vocês são religiosos, parabéns. Porque todo o ser humano foi feito um ser religioso. Ele precisa dessa religação com Deus. E quando ele perdeu a religação com Deus, ele procura então religar. Mas anda, como Paulo diz, anda nas trevas. Então aquele povo procurava realmente uma religação. Aí ele diz, sabe aquele altar que não tem nenhum Deus lá? E descrito ao Deus desconhecido, é esse que eu prego. Olha a estratégia dele. Não falou mal dos gregos por adorarem ídolos, porque não era prudente. Quando você prega o evangelho, tem que ser prudente. Tem que ser prudente. Ele vai decidir, se Deus, através do Espírito Santo, tocar no seu coração para a conversão, ele vai decidir deixar os ídolos. Então, meus irmãos, o texto também nos leva a isto. Ele diz que devemos, as nossas ações, que produzirão resultados, poderá nos livrar de situações difíceis. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dia de trevas, porque serão muitos. Haverá dia de trevas. Ele então nos leva a um preparo de forma prudente para esses dias difíceis da vida. Dias difíceis da vida, que serão muitos. Felizmente, até hoje, ainda no Brasil, nós podemos proclamar o Evangelho despreocupadamente. Embora já teve épocas quando o Evangelho chegou ao Brasil, o presbiterianismo chegou ao Brasil, houve muita violência contra os evangélicos. Templo destruído, queimados. Não por ordem, ou por concessão, ou por ciência das autoridades que proibia esse tipo de coisa. Mas havia. Esperamos que isso não ocorra mais, mas poderá ocorrer. Outro dia eu estava imaginando até algumas leis que tentam introduzir, prejudicando
o Evangelho, a igreja, como aquela filósofa Márcia Tiburi. Alguém já ouviu falar dela? Ela disse que as igrejas têm que fechar. As igrejas evangélicas terão que fechar. Para que não, olha só a justificativa dela, não produza líderes evangélicos. E ela não sabe que já tivemos um presidente presbiteriano, com certeza. Então, quanto mais a igreja evangelizar, de forma prudente, não criando inimizade, nós vamos nos preparar para o dia de trevas também. Toda certeza. Nos preparando para o dia de trevas, pregando o Evangelho. Pregando, anunciando de forma prudente, como Paulo nos ensina. Meus irmãos, voltando aqui a 1 de Pedro 2,9, vamos lembrar isto. É a finalidade para a qual nós fomos resgatados por Cristo. A finalidade para a qual nós fomos resgatados por Cristo. Não para ficarmos acomodados. Deitar numa rede e falar, estou salvo, vamos nós trabalhar. Né? A igreja, por inteira, deve agir com toda a confiança em Deus e saber da sua responsabilidade e lançar o pão sobre as águas. Que Deus nos abençoe.